Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM em 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. E a partir de agora a gente conversa com o cientista político Malco Camargos para a gente falar sobre essa crise política implantada aí, né, gerada pela prisão do Bolsonaro, tarifaço e por aí vai. Malco, obrigado. Desculpa aí pelo atraso. Obrigado por ter a paciência. Obrigado por estar conosco aqui no Rede Notícia. Muito boa tarde. Vocês, com os ouvintes e espectadores da televisão. Ô Malco, a gente já viu de tudo nesse Brasil, né? Quando a gente fala em termos de política, qualquer movimentação é válida dentro do jogo do poder. Mas a gente pode dizer que os bolsonaristas estão meio que no desespero para tentar reverter essa situação e forçar uma barra para poder votar essa anistia. Você acha que há clima dentro do Congresso Nacional para se discutir isso? Ou seria mais um escalar dessa crise, se o Legislativo votar essa anistia contra tudo que foi feito até agora pelo Supremo e pela Justiça brasileira e pelas investigações que renderam nessas decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo? É muito perigoso o momento atual que estamos vivendo. A comparação como se tivéssemos uma ditadura no país é um ataque muito forte às nossas instituições. Ditadura nós vivemos sim, entre 64 e 86. Neste tempo, várias pessoas foram mortas pelo Estado. Pessoas famosas, por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog, colega de profissão de vocês, foi morto sem direito ao julgamento, sem um devido processo legal. O momento atual é muito distinto. Nós temos um processo sendo conduzido pela principal instância superior do nosso país, o STF, questionando ou não se há alguma intenção do STF ou não. É bom lembrar que ele segue todo o rito constitucional, dando ampla defesa aos envolvidos. E esse, inclusive, ainda não condenados, ou seja, pede anistia com medo do processo. Isso sim é violar as nossas instituições. Isso sim é retomar práticas que eram feitas na ditadura e não o que tem sendo feito agora. Na democracia, o que vale mesmo é as instituições e o poder do eleitor. E as duas coisas são questionadas pelos bolsonaristas. O resultado da eleição de 2022 foi questionado e agora as nossas instituições têm sido questionadas. Fazer isso é atentar contra a democracia e não defendê-la. Ô Malcolm, de uma forma mais simples, né, vamos dizer assim, isso não é uma falta de respeito ao povo brasileiro obstruir um local onde pautas importantes deveriam estar sendo votadas e estão paralisadas, né? Porque eles estão tapando a boca, porque eles estão com algemas, com correntes nas mãos, ali obstruindo onde deveriam ter Voto é votação. neném, né? Teve deputada que levou o bebê para lá. Exatamente, escudo humano, deputada fazendo uma neném de escudo humano, isso é no mínimo uma falta de respeito com a população, né? É mais do que falta de respeito. Temos que pensar o que as pessoas precisam, o que as pessoas esperam da política. As pessoas esperam políticas públicas, esperam programas de saúde, esperam desenvolvimento de educação, esperam vacina no posto, esperam médico, esperam um sistema de transporte eficiente, esperam rodovias de qualidade, espera que o dinheiro do executivo, que é controlado por parte do legislativo, seja aplicado em prol do que as pessoas de fato precisam. Quando se obstrui, colocando como sendo a principal pauta do país a anistia esta que vai agradar algumas centenas de pessoas, e especialmente uma pessoa, né, o ex-presidente Bolsonaro, que ainda não foi condenado, outros já foram, mas ela é uma discussão eminentemente política de um grupo derrotado nas eleições, nas urnas, que não aceita essa derrota, ou seja, é tentar fazer à força a vontade daqueles que perderam a eleição. Então o desrespeito passa não só por não implementar políticas públicas, como é o que deseja de todo mundo, mas também por questionar a soberania popular dada nas urnas na última eleição. Agora, Malco, fazendo meio que o papel de advogado do diabo nessa história aqui. Muito se questiona as atitudes do Alexandre de Moraes. A oposição questiona. Ontem nós tivemos até uma fala forte do Edson Fachin, que vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, falando que o Supremo não tem que ficar... A justa causa não foi... literalmente isso que ele falou, nas entrelinhas deixou, o Supremo também não tem que ficar se colocando como acima dos outros poderes, tem que voltar a ter um equilíbrio de poderes. Muita gente diz que o Alexandre de Moraes, a prisão domiciliar que foi
colocada agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter saído lá atrás com a apreensão dos passaportes e aquele movimento que o Bolsonaro fez de se refugiar na embaixada da Hungria e por aí vai. A pergunta que se fica é o seguinte: Lula, quando foi preso, concedeu várias entrevistas, já condenado, inclusive. Não seria demais, o próprio Bolsonaro poderia conceder entrevistas e a cautelar saiu por conta da presença dele em outras redes sociais nas manifestações que aconteceram no último domingo. Não soou mais como uma espécie de esticada de corda e toma lá da cá entre as partes do que realmente uma decisão jurídica fundamentada? Não teria esse tipo de questionamento, Malco? Vou te deixar essa provocação para você responder para a gente depois do intervalo. Pode ser? Claro. 12 horas e 50 minutos. Já vem para o intervalo rapidinho e na volta continua essa conversa com o cientista político Malco Camargos. Voltamos com a Rede Notícia, 12 horas e 53 minutos. A gente continua a conversa com o cientista político Malco Camargos. Malco, antes do intervalo, eu te fiz essa pergunta. Não esticou a corda demais e aquela história do... Virou um toma lá da cá, um instiga de um lado, outro responde do outro. Aí tem Lê Magnística contra o Alexandre de Moraes. Não virou meio que um ringue pessoal entre os dois? Ou a atitude do ministro Supremo é embasada e ele está agindo corretamente? André, a gente estava comparando com a situação de Lula. Agora a gente tem que pontuar diferenças que são significativas. O presidente Lula foi preso acusado de corrupção por um juiz de primeira instância e depois o próprio Supremo Tribunal Federal acatou a prisão, validando ela na primeira e depois reviu a sua decisão e acabou inocentando o presidente pela ausência de provas naquele momento. Mas ele entrou pela cadeia indicado e validado pelo Supremo e saiu da cadeia com a recomendação do Supremo. Agora é diferente. O que o Supremo quer é tranquilidade para o exercício devido ao processo legal. E é o que Bolsonaro e o que os bolsonaristas não estão deixando acontecer. O que o Supremo quer é que as instâncias de investigação possam, de fato, diferenciar e imputar crimes para, eventualmente, aqueles que tenham cometido algum crime. E não serem impedidos de trabalhar, serem impedidos de fazer ou declarados de antemão suspeitos só porque estão conduzindo um processo contra um grupo e especificamente contra um ex-presidente. A prisão de Bolsonaro, ela é em prol do bom andamento do processo e do exercício do trabalho da justiça brasileira. Querer, então, que ele fique solto e tenha espaço de questionar o trabalho da justiça como ele tem feito, questionar as instituições, questionar a Polícia Federal, questionar o Supremo Tribunal Federal, questionar o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele tenha a garantia da inocência, não se pode de forma alguma. Então, a prisão do ex-presidente Bolsonaro, ela é sim uma atitude radical por quem tem sido radical também na defesa das suas ideias e, principalmente, para tentar barrar um processo de julgamento do qual foi oferecido a ele toda a estrutura de defesa. Se ele não tem elementos, se ele não consegue provar a sua defesa durante o andamento do processo, como conseguiu fazer o advogado do presidente Lula, o problema é do Bolsonaro e dos atos que ele está incluído. Então, essa prisão preventiva é para que a gente tenha a capacidade de julgar, sem que tenha os impactos das ações, como tem sido feito pelo presidente, ou o que aconteceu nesse país nos últimos 2 dias, no qual o interesse da população foi todo subjugado para defender apenas o interesse do grupo político, que está preocupado com nada mais do que os seus benefícios, suas vantagens, e não com o que pensa ou precisa o povo brasileiro. Só para a gente finalizar aqui bem rapidinho, eu vou pedir só para quem nos acompanha, quem nos assiste, quem nos ouve, só para a gente finalizar, existe alguma possibilidade dessas reivindicações que esses políticos estão fazendo ser votada, né? Existe a possibilidade de ir para frente? É muito difícil, pelo momento que o processo está, por exemplo. Como dar anistia para alguém que nem condenado está? Como que o Poder Legislativo pode exigir o encerramento de um processo que está em outro poder ainda em andamento? Então,
O que eles querem neste momento é, de fato, parar o processo. O que eles querem é evitar que a justiça trabalhe. E, de fato, um poder, com a importância que tem o poder judiciário, que é a mesma do poder legislativo e do poder executivo, não pode ser calado pela vontade de um grupo político na defesa dos seus interesses. Então, eu acho que é uma pauta que não tende a ter sucesso. Agora, tem uma outra coisa muito importante. Fala tanto do impeachment do Alexandre de Moraes como se fosse a solução do Brasil. E é bom lembrar, se por um acaso ele sair, a vaga dele será ocupada por um outro ministro indicado pelo próprio presidente Lula. Pode entrar alguém muito mais sagaz ou com mais vontade de investigação do que já tem Alexandre de Moraes. Então, é uma pauta para mim que ela é natimorta, ou seja, o interesse dele é não outro que não pautar a mídia, pautar o grupo, ganhar força, mobilizar as suas bases e de olho também nas próximas eleições. O foco principal não é a defesa da democracia, da liberdade de expressão e nem do trabalho parlamentar. O foco é interesse pessoal. E o detalhe, né, Malco? Desculpe, e o detalhe, Malco, que quem indicou Alexandre de Moraes foi Michel Temer, aliado desse nem Lula, grupo. Nem Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Michel Temer, que também é aliado, e inclusive já até ajudou o Bolsonaro, aconselhando ele em outras situações que ele ficou numa saia justa com o próprio Alexandre de Moraes. Malco, obrigado, viu? Portas sempre abertas para você aqui no Rede Notícias. Sempre bom contar com a sua análise, sempre bom contar com a sua colaboração aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, sempre um prazer falar com vocês. Está terminando o Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e também da Cultura M. Agradecendo a você que esteve junto com a gente e te convidando para você entrar nas nossas redes sociais. Siga o nosso Instagram, TV Horizonte Oficial, também o Instagram da Rádio América. Rádio América Oficial, já somos mais de 10 mil inscritos. E tem também o YouTube, segue a gente lá. Rede Notícia TVH e também o nosso canal que você pode assistir a nossa programação ao vivo, tvhorizonte.oficial. Você segue agora com o Júnior Brasil. Bola na Rede, as novidades do mundo da bola, para você que está ligado com a gente na TV Horizonte, na América FM e na Cultura M. A gente volta aqui amanhã, meio-dia. Boa quinta-feira. Boa tarde, até amanhã.